NFT. Como o NFT vai mudar o jeito de se vender no e-commerce? Tudo bem, eu sou o Brendo Alexandre do E-Commerce e Negócio e hoje a gente vai falar sobre NFT e como os NFTs vão mudar o jeito de fazer negócio no e-commerce, tá? É um termo que está sendo bastante usado, então a gente vai trazer aqui tanto para informar vocês e também para estar a par aí do que está acontecendo, tá bom? Vou pedir para você também deixar o like nesse vídeo para chegar a mais gente. E se você também gosta de temas em gerais como negócios e voltado a e-commerce, vou pedir para você também se inscrever no canal, tá? Que vai estar ajudando muito aí o nosso trabalho. Então já vamos para o conteúdo sem muita enrolação. Então vamos lá, o primeiro ponto aqui é sobre as NFTs, tá? Basicamente tem muita gente que não sabe o que é isso ainda, ou tá ouvindo na internet, vira e mexe se falar de metaverso, NFT, NFT que o Neymar comprou, NFT que vários artistas compraram, tá? E muitas vezes as pessoas não entendem o foco disso, tá? Tá se dando um foco muito grande, por exemplo, só a imagens, mas isso pode se atrelar a outras coisas, tá bom? Que eu vou estar passando aqui para vocês. Basicamente, o NFT, para quem não conhece e é leigo, é basicamente um token bem semelhante, por exemplo, à sua chave Pix, tá? Ela é única, você tem, cada um tem a sua, tá? Se você tiver seu CPF, é até mais fácil de você entender, cada um tem o seu, então você consegue entender que o NFT, ele é um token, ele é único, tá? Então, o primeiro ponto aqui que a gente precisa entender o que é esse NFT até a gente chegar no ponto como que isso vai impactar no e-commerce de uma forma muito agressiva, tá? Que é basicamente o seguinte, isso é um token único, então está sendo atrelado, né, que está mais aí na mídia, a questão de imagens, né? Basicamente como se fosse obras de arte, certo? Então esse já é um ponto que a gente pode se atentar ao e-commerce, tá? Em questão de obra de arte, venda e compra de obra de arte. Nesse caso, digital, tá? Então, se você não conseguiu entender ainda, ou você precisa ainda de algum ponto a mais, pensa bem semelhante a um domínio de um site. Basicamente, você tem lá o mercadolivre.com.br, shopee.com.br. Então, você tem domínios próprios, tá? E únicos que você consegue ali ter, tá bom? Então, o NFT, ele é um token, tá? Não tangível, que você não consegue ter ele fisicamente, mas você tem sim o domínio desse token, tá? Basicamente, então, esse NFT, ele é algo que você não pode ser tirado, não pode ser copiado. Muita gente acha que é só ir lá e tirar um print de uma imagem que você vai ter a imagem, mas você não tem o registro do token, tá? É bem semelhante você ter um site, tá bom? Como o Mercado Livre, a Shopee. Você pode entrar lá, você pode até tentar copiar o URL e tudo, mas você não vai conseguir usar, tá? Basicamente é isso que um NFT é. Ele é único, é aquilo ali e acabou, tá bom? Então, só para a gente poder prosseguir, o NFT é basicamente isso. O segundo ponto aqui que a gente precisa entender nessa questão dessa mudança dos NFTs, para a gente poder chegar no ponto onde ele vai impactar no e-commerce, é o seguinte. A gente precisa entender a Web 3.0, que é basicamente onde vive esses NFTs. A gente começa a falar de blockchain, a gente começa a falar de metaverso, tá? Que é um outro vídeo que a gente está preparando para trazer para o canal e vocês vão ter uma ideia de como isso vai impactar muito forte também dentro do e-commerce, beleza? Então, a questão da Web 3.0 está ligada diretamente com o 5G, tá? Até porque a gente está no Brasil, então esse tipo de coisa demora para chegar aqui. Então a gente precisa ir se preparando, que, por exemplo, quando chegar a internet 5G, a latência diminui, tá? Então a gente consegue ter compras mais imediatas, a gente consegue falar com o cliente muito mais rápido, tá? Porque a internet vai possibilitar esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de contato. Então, esses são dois pontos que a gente precisa se atentar até chegar no tema desse vídeo, beleza? E se você está gostando desse vídeo até aqui, eu vou pedir para você compartilhar ele com um amigo, tá? Porque o seu amigo precisa saber disso, principalmente ele que está no e-commerce, beleza? E também deixa o like para esse conteúdo estar chegando a mais gente. Então, basicamente, o segundo ponto é você entender a Web 3.0, porque a Web 3.0, logicamente que não é só o aumento da internet para o 5.G, mas sim essas criações de blockchain, que são blocos, né, onde você faz ali um código de programação, onde você consegue travar esse tipo de coisa. Você está falando aí de metaverso, está falando de várias outras formas de programação que antes não tinha. Brendo, beleza, eu entendi o que é NFT, eu entendi o que é Web 3.0, mas
Eu não entendi como que isso vai impactar no e-commerce. E aqui que entra a explicação. Por quê? Na web 3.0, tanto como o NFT, como sem o NFT, a gente começa a ver algumas oportunidades, tá? Porque o e-commerce tradicional é o quê? Você pegar um produto, né, e vender na internet. Hoje, a gente até tem algumas coisas semelhantes, por exemplo, como um curso digital. Tá? O cara consegue ir lá, montar, por exemplo, o seu curso, gravar, disponibilizar isso online, e o cara vai lá, compra, outra pessoa compra, assiste o curso e refaz o curso. Só que acontece? Com os NFTs, isso começa a mudar, tá? E a gente abre algumas portas para poder fazer negócio dentro do e-commerce, tá bom? Porque a limitação é o seguinte, a gente precisa entender que dentro desse metaverso vai ter que ter, e tá tendo esse tipo de comércio, e-commerce de arte, que antes não tinha, tá? E-commerce de arte digital. Você consegue hoje, basicamente está aí na mídia, você consegue comprar uma imagem digital e revender ela, tá bom? Então isso às vezes é uma oportunidade para a gente ficar de olho. Por exemplo, você está querendo começar e você é bom de designer, tá? E você pode começar a criar imagens para ser vendida nesses marketplaces, tá? Que você consegue disponibilizar esses arquivos em imagem, tá bom? Então você consegue aí adentrar no e-commerce com um produto e começa a vender lá dentro, tá? Então isso está facilitando algumas pessoas a entrar no e-commerce e começar a trabalhar com e-commerce, beleza? E também vai facilitar demais a venda de produto de moda. Por quê? O NFT ele é um token não tangível, né? Igual a gente conversou, e único. O que vai acontecer? Se você basear a sua coleção de moda, né? Eu até estava pesquisando antes de fazer esse vídeo. Tem algumas pessoas que, por exemplo, vão vender um curso, né, para você aí do outro lado. O que ele vai fazer? Ele não vai vender mais para você um curso na onde você vai poder ir lá, acessar o curso, pegar o curso e assistir quantas vezes você quiser. É mais fácil ele vender para você uma chave para esse curso. Por que eu estou falando isso? É mais fácil ele pegar e te vender um NFT, tá? Na onde ele vai conseguir disponibilizar dentro desse NFT algumas regalias. Por exemplo, o curso dele, vai conseguir fornecer para você às vezes algumas videoaulas extras, vai conseguir fornecer acesso a evento. Então ele consegue centralizar tudo em um só lugar, tá? Então ele vende um NFT e tudo que ele for agregando ali valoriza o NFT. Mas Breno, beleza, eu comprei o NFT, então quem vai ganhar o dinheiro sou eu? Sim e não, porque por exemplo, quem cria esses NFT para vender dentro desse novo e-commerce que está se criando, é basicamente o seguinte, ele pode ali colocar uma taxa, por exemplo, toda vez que esse token, esse NFT for transferido para outra pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que ele coloca 1% nessa transferência, tá? Então, basicamente, eu lancei um NFT, vendo para você, você vende para outra pessoa, eu que sou o criador dessa NFT ganho na transação, tá? Então eu ganho na venda quando sai de mim e na transação quando sai de você para outra pessoa. Então isso possibilita um e-commerce de ganha-ganha, tá? Basicamente, você vai ganhar e eu vou ganhar também vendendo essas NFTs, tá? Por quê? Vai ser um evento único, onde ele vai disponibilizar isso. Logicamente que a pessoa pode ir lá e criar outras formas de se vender. E por que isso é importante para a gente poder entender de onde que o e-commerce está indo? Basicamente, eu posso criar um e-commerce onde eu compro e revendo acesso de NFT. Tá? Eu posso ter o acesso... Vou dar um exemplo aqui, o Mercado Livre. Ele pode criar uma aba onde se compra e vende NFT. Eu posso desenvolver meu NFT e disponibilizar lá dentro. Disponibilizar eventos dentro de cada token NFT, onde você vai comprar e vai conseguir ser disponibilizado para outra pessoa, tá bom? Com uma taxa, igual eu falei, toda vez que tem uma transferência, vai ocorrendo um ganha-ganha. Com isso, uma valorização também do token, igual vocês viram o Neymar comprar e outras pessoas comprarem, né? Então, o que acontece? Isso tá caminhando, né? Porque ainda tem muita gente trabalhando em cima disso. Por exemplo, o Facebook, tem a Microsoft em cima, tem muitas empresas grandes trabalhando para desenvolver questões de NFT e metaverso, tá? O metaverso a gente vai trazer em breve aqui para vocês. E com o metaverso vai mudar muito mais a forma de se vender no e-commerce. Então a gente tem que começar a ficar de olho. Às vezes tem uma oportunidade para você que está aí sentado e está querendo começar um negócio online, você consegue hoje começar, é o jeito mais fácil, principalmente se você for
designer, tá? Você consegue criar imagens e disponibilizar isso na internet e fazer venda em cima disso, beleza? E consegue aí, sim, criar um e-commerce. Está sendo impactado demais pelo mercado NFT, tá? Logo, logo vai começar a aparecer compra e revenda de NFT. Então, isso vai uma hora chegar nos grandes, tá? Então, vai surgir muito marketplace grande, vai ter marketplace grande que vai aderir, porque é muito mais fácil alguém iniciar já nessa área e desenvolver, tá, esse tipo de e-commerce, ou do que um grande, por exemplo, como Mercado Livre, Shopee, parar toda uma operação para começar a fazer isso, tá? Requer muita tecnologia, beleza? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo e comentar o que você acha sobre NFT. Como que você acha que isso vai impactar a sua vida ou vai mudar aí em geral e como que você tá pensando em ganhar dinheiro com esse novo mercado, beleza? Vou pedir para você também compartilhar esse vídeo com algum amigo aí que quer aprender um pouco mais, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.